Fala pessoal, bom dia. Para quem ainda não me conhece, acho que todos aí já têm assistido os nossos vídeos no YouTube, têm acompanhado um pouquinho nosso trabalho. Mas para quem não me conhece, meu nome é Daniel Crivari, eu sou implantodontista aqui na Clínica Inplace e nós vamos abrir um bate-papo agora, né? Essa live ao vivo aqui para vocês, para a gente tentar na íntegra aqui, sem enrolação, sem debate pronto, tentar responder todas as perguntas e dúvidas com relação aos tratamentos, como é que são feitos e tudo mais, tá? Eu peço um pouquinho, vou passar algumas coisinhas antes da gente já ir direto para as perguntas, porque o pessoal ainda está entrando. Vou pedir desculpas pelo atraso aí, tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos aqui, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, para quem também não conhece, um pouquinho da Inplace, um pouquinho da clínica, né? A clínica já atua nessa área da implantodontia há mais de 12 anos, né? Eu, como implantodontista, sou formado há praticamente 16 anos e ao longo de todo esse tempo a clínica desenvolveu processos de tratamento que resumisse, essa é a nossa filosofia, que resumisse o tratamento do paciente. Sabemos que a maioria dos pacientes precisam de cirurgias, precisam de moldagens, precisam de próteses, que a gente sabe que no dia a dia, no passo a passo de um consultório, de uma clínica convencional, aquilo chega a ser um pouco moroso, várias consultas, aquele vai e vem, às vezes dá alguma coisa errada no meio do caminho, tem que voltar o passo para trás. Então, ao longo desse tempo, a Clínica Inplace tem desenvolvido muito esse tipo de tratamento, né? Que engloba, na verdade, todas as especialidades. Engloba o dentista que faz canal, engloba o dentista que faz a cirurgia, o dentista que faz a prótese, engloba até o protético, que é quem confecciona literalmente a prótese, né? O protesista é quem instala, é quem mexe na boca do paciente, e o protético é quem faz o dente, é quem faz a prótese, tá? Engloba profissionais de fisioterapia para que o pós-operatório seja com maior rapidez, menos doloroso, enfim, vários profissionais, várias pessoas que entram nesse circo todo, entram nessa organização para que o seu tratamento seja em 3 dias, em 4 dias. Então, é isso que a gente desenvolveu ao longo desse tempo todo. Não é mágica, tá? Não é milagre. Muitos falam, o que vocês fazem aí que ninguém faz? Na verdade, a gente conseguiu concatenar, a gente conseguiu configurar de uma forma todos esses profissionais para que o seu tratamento seja mais rápido. Tá bom? O que mais? O Elias está aqui do meu lado, vai me ajudar um pouquinho com as perguntas, tá? Vamos lá, cara, vamos começar já as perguntas, porque senão também fica uma live aí muito demorada, né? Legal, doutor. Algumas perguntas foram previamente enviadas. Por exemplo, o Rodrigo do Vale perguntou se ele pode decidir fazer a cirurgia sedado ou se é o doutor quem decide. Aí a Mariliane também fez a mesma pergunta sobre sedação. Se existe para quem tem muito medo. Tá, então vamos lá. Antes de eu responder a pergunta, eu preciso explicar um pouquinho qual a diferença entre fazer a cirurgia no hospital com anestesia geral, sedado e acordado. Acordado normal, do jeito que nós estamos aqui agora, tá? Porque existem essas 3 maneiras de nós fazermos as cirurgias aqui na clínica, tá? Primeira delas, no hospital com anestesia geral, tá? A gente faz muito para os casos de zigomático, a gente opera lá, e para pacientes que não suportam nenhum tipo de procedimento odontológico na boca dele. Vocês conhecem esse tipo de paciente que eu estou falando? É aquele paciente que ele já tem um trauma de infância, ele já carrega isso com ele de muito tempo atrás, e não sou eu, não é a clínica que vai se colocar no papel de quem vai tirar teu medo.
Então, para a gente resumir o teu tratamento, a gente, com todos os exames em ordem, feito um planejamento direitinho, a gente leva você para o centro cirúrgico e é feita uma anestesia geral. Lá você dorme e não vê absolutamente nada. Tá claro isso? No hospital, o anestesista vai estar presente, engloba até mais, aumenta até mais o círculo de profissionais em volta ali, porque você tem enfermeiros, você tem o anestesista e tem a nossa equipe aqui da clínica quem vai realizar o tratamento ali na hora, tá? Então, o hospital você faz dormindo. Ponto. Sedação, tá? A sedação ela também é indicada para pacientes que têm um pouco esse quadro de ansiedade. O paciente ele opta para fazer um tratamento mais tranquilo. A sedação ela pode ser feita aqui na clínica, não precisa ir para o hospital, tá bom? E é feita sob o acompanhamento de um anestesista. Nós temos um anestesista parceiro aqui da clínica que vem até a clínica e faz uma sedação aqui. Poxa, Daniel, qual a diferença então da sedação e do centro cirúrgico? A da sedação você não dorme, tá bom? Não é uma sedação igual, por exemplo, quando você vai fazer uma endoscopia ou quando você vai fazer algum exame, colonoscopia, esses que você apaga ali mesmo, tá bom? Se o anestesista aprofundar muito o anestésico em você, o que acontece? Você capota, você dorme e aí você vai fechar a boca, o que fica muito difícil para a gente trabalhar. É diferente no centro cirúrgico. O centro cirúrgico tem outras drogas que permitem que a gente afaste a boca, trabalhe com tranquilidade. Na sedação não, tá? Então, aqui você vai ficar um pouquinho grog, vamos usar essa palavra, tá? Só para você entender, não é? Na verdade, o teu limiar de sensibilidade, de estar acordado, ele vai abaixar um pouquinho e você vai ficar naquela fase que, sabe aquela fase que você está começando o seu sono, mas ainda não entrou no sono, você sabe o que está acontecendo, mas também sonolento. Essa é a fase da sedação e que dá para ser feito aqui na clínica, tá bom? E fazer acordado com anestesia local, tá? Também é uma opção e saibam, 70% dos casos são feitos com anestesia local, porque o paciente tranquilo, o paciente é explicado para ele como é feito, como que é o desenrolar da cirurgia e 60%, 70% é feito aqui na clínica com anestesia local. Às vezes a gente administra ali um medicamentozinho, um Dormonide, para quem conhece, é um indutor do sono, mas é um remédio muito brando. Alguns pacientes têm um relaxamento, outros não, mas é isso que eu quis dizer. Então, assim, respondendo agora a pergunta do Rodrigo, não é isso? Do Rodrigo e outras pessoas que fizeram perguntas mais ou menos parecidas. Quem escolhe isso? Quem escolhe é você, é o paciente, tá? Lógico que muitas vezes na nossa conversa ao telefone, por e-mail, a gente tem um certo tato e a gente sugere, olha, você não gostaria de fazer essa cirurgia no centro cirúrgico? Você não gostaria de fazer essa cirurgia com anestesia local? A gente sugere, mas o paciente ele se conhece melhor, né? Ele sabe quais são os seus medos, ele sabe o que vai acontecer, então a gente deixa aberto para que o paciente levante a mão e fale, doutor, eu gostaria muito de fazer o procedimento de tal maneira, tá bom? Para fechar a pergunta, gosto de fazer uma observação aqui, implante zigomático e protocolo All-on-4, quando o paciente tem muita extração, ou seja, a cirurgia vai se estender um pouquinho mais, tem que ser com sedação e o zigomático no centro cirúrgico. Beleza? Tá bom? Doutora, a Wanda perguntou se ela pode fazer outro procedimento estético no mesmo mês do procedimento dos implantes dentários. Olha, eu não sei que procedimento estético você irá fazer, tá bom? Então avalie junto com o profissional a seguinte questão.
Quando você vier fazer o seu tratamento aqui com a gente, você vai passar uma semana aqui com a gente, vai operar por volta de segunda, terça, o mais tardar quarta-feira. A gente não opera nem de quinta nem de sexta, porque nós queremos acompanhar o paciente de final de semana. Desculpa, gente, a gente quer acompanhar o paciente durante a semana e o final de semana fica mais, o paciente às vezes vai para o hotel, o paciente vai para casa e aí fica mais difícil da gente estar perto do paciente. Então a gente acaba não operando. Então a gente, nessa semana, você vai estar, isso varia de paciente para paciente, mas um edema, um inchaçozinho no rosto, tá? Então isso vai tirar as suas referências faciais. Então, dependendo, vai fazer um lifting, vai fazer um botox, vai fazer um preenchimento, vai fazer uma rinoplastia, por exemplo. Eu não aconselharia fazer dentro do mesmo mês, esperar no mínimo aí um mês para mexer com uma cirurgia na face, tá bom? Ela perguntou, é na face a cirurgia, Elias? Eu não falou onde é. Então assim, se for na face, esperar, porque essa semaninha você vai inchar, no prazo de uma semana já está desinchada, mas ainda assim existe uma acomodação da sua gengiva, existe na semana seguinte uma acomodação de você com a prótese também. Sugiro que o procedimento facial, da estética facial, seja para depois de um mês. Aí você concentra a sua atenção no seu procedimento. Agora, se for um procedimento estético, por exemplo, uma prótese de mama, uma lipoaspiração, alguma coisa que envolve outro tipo de cirurgia que não seja na face, no rosto, pelo menos aí uns 15 dias também é interessante, porque você vai passar por 2 cirurgias, você se recupera bem em 10 dias de uma cirurgia e depois você já está apto aí. Então eu sugiro aí uns 15 dias aí para você passar por um novo procedimento. Pronto, pessoal, deu uma travadinha aí. O pessoal estava reclamando que os vídeos estavam travando um pouquinho, a gente trocou de internet e vamos continuar aí. Se der algum problema, peço que vocês comuniquem aí e vão passando pra gente caso tenha alguma falha, tá? Então vamos lá, Elias, qual que é a próxima pergunta? É possível tirar vários dentes e fazer o procedimento nesses 3 dias de tratamento? O pessoal está perguntando aqui se há a possibilidade de extrair ou fazer uma extração múltipla, ou seja, extrair vários dentes e no mesmo procedimento instalar os implantes e fazer a prótese. É isso, Elias, a pergunta? Exatamente. Pessoal, isso é o que mais a gente faz aqui, tá bom? Muitos pacientes, a gente diz aqui que nós temos 3 tipos de pacientes. O paciente que usa próteses móveis, as famosas dentaduras. Para pacientes que usam as pontes móveis, né? Para quem não conhece, aquela ponte que tem aqueles grampinhos, aqueles metaizinhos e ele tem já alguns dentes na boca. E pacientes que ainda têm todos os seus dentes nos seus arcos dentais. Só que todos já estão comprometidos por uma periodontite exacerbada, ou seja, uma periodontite avançada. Então, para esse paciente, mais do que nunca, nós recomendamos que ele extraia os seus dentes, na mesma cirurgia, faça a instalação dos implantes e depois de 2-3 dias nós instalamos a prótese. Entendemos que um paciente desse, por mais que os dentes estejam amolecidos, com problemas, com infecções, inflamações, ele não pode sair daqui com uma prótese móvel ou sem dente, tá? Acaba sendo desconfortável para o paciente, não é legal. Então a gente faz muito esse tipo de tratamento aqui, de extrair todos os dentes, ou até mesmo, gente, o paciente tem um dente com problema e ele só precisa tirar aquele dente. A gente extrai, coloca o implante na mesma cirurgia e já coloca uma prótese logo em seguida, tá? Sei que de repente alguém estar pensando assim, isso é 100% garantido? Para todo mundo acontece isso? Eu tenho que dizer que na saúde, né, na medicina, na odontologia, elas não são uma ciência exata, tá? Então a gente não pode garantir 100%
que nós vamos tirar o seu dente, instalar o implante e colocar uma prótese, tá? Mas nós podemos dizer que a nossa taxa de sucesso para que isso aconteça chega em torno de 98%, 99%. São só alguns casos, o paciente tem uma infecção muito grande, onde é necessário tirar o dente, esperar aquele leito formar pelo menos um osso primário ali, para depois a gente introduzir o implante, tá bom? Então eu quero deixar bem claro aqui, é uma porcentagem muito baixa. Quando isso acontece a gente respeita, tá? Porque a gente tem que respeitar o passo a passo da odontologia, a técnica tem que ser empregada da maneira correta, tá bom? Então a gente espera, mas são em pouquíssimos casos, tá? Doutora Zalva Caro acabou de perguntar se o paciente precisar fazer uma restauração, canal, etc., se a clínica faz esses procedimentos. Nós fazemos, tá? Não sei se saiu a pergunta aí, o pessoal está perguntando se a gente faz aqui na Inplace canal e outro tipo de procedimento. A clínica Inplace ela é completa em todas as especialidades, tá? Nós fazemos a parte endodôntica, que são os canais, fazemos a parte de estética, que são os clareamentos, restaurações. Hoje a clínica conta, para vocês terem uma ideia, com toda uma tecnologia digital. Então muitos pacientes, em torno de 90%, 95% já não fazem mais moldagens e sim escaneamentos intraoral, o que ajuda muito, tá? Temos aqui o nosso núcleo de ortodontia. É que é lógico que alguns procedimentos, para quem está muito longe, talvez fique inviável vir aqui fazer uma restauração, por exemplo, fazer um tratamento de canal, tá? Mas nós temos aqui, nós temos até o nosso núcleo de odontopediatria. Nós temos o Dr. Juliano, que é especializado aqui para trabalhar só com crianças. Então a clínica Inplace acaba sendo bem completa, tá? O que acontece é que hoje nós recebemos pacientes do Brasil todo, pacientes de fora, do exterior, né, brasileiros que muitas vezes moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na China, no Japão, são de todos esses lugares aí, a gente recebe. Então, tratamentos mais corriqueiros, o pessoal opta em fazer na cidade deles. Mas, para quem está aqui na região, para quem está perto de Campinas aqui, nós temos sim, tá? Certo. A Inati Alves também colocou aqui que a mãe dela vai realizar o sonho dela com a gente e ela está torcendo muito por isso. Poxa, que legal. Olha aí, Inati, já que você manifestou aí a questão de estar realizando um sonho, é difícil a gente falar isso, né? Porque o sentimento é difícil a gente colocar em palavras. Mas hoje eu posso dizer assim com a maior convicção do mundo que a gente não trabalha aqui recolocando dentes. A gente trabalha aqui reabilitando o sonho, a expectativa, a autoestima. Muitas vezes pontos que as pessoas deixaram para trás na vida delas são muitas vezes esquecidos por conta dos dentes, tá? Muitas vezes a pessoa deixa de arrumar um emprego, deixa de namorar, deixa de fazer uma viagem, deixa de ter um bom convívio com a família, tá? Às vezes com um neto, com um parente, com um vizinho, com um amigo, deixa de frequentar círculos sociais por conta de ter uma aparência estética na boca já comprometida, tá? Então nós entendemos perfeitamente o que você está na expectativa aí, tá? E vem que vai dar tudo certo, nós estamos te aguardando aqui. Doutor, a Dalva Machado perguntou quais são os tipos de exames pré-operatórios. Exames pré-operatórios são simples, tá? Para quem tem convênio aí, praticamente todos os convênios cobrem os exames, tá? Se você quiser anotar aí, tá? Eu vou te falar. Hemograma completo, tá bom? Coagulograma, TS e TC, que seria tempo de sangramento e tempo de coagulação, tá bom? Urina do tipo 1 somente. E para quem vai fazer a cirurgia no centro cirúrgico, nós precisamos de todos esses mais um eletrocardiograma, tá bom? Manda pra gente, a gente vai te enviar um questionáriozinho para você responder, perguntando peso, altura, como é que tem, se é tabagista, se não é, ou seja, se fuma ou não, enfim.
E faltou glicose, a glicose, que é um exame importantíssimo para a gente ver como é que está a diabetes de cada paciente, tá? Então são esses os exames pós-operatórios. Se tiver alguma dúvida depois, nós vamos falar aqui no final, mas entre em contato com a Bia e com a Cris, vai colocar depois, né, Elias, o telefone. Entre em contato com a Bia ou a Cris através do site, no nosso site a gente responde de uma maneira muito rápida. Se não for em minutos ali, em horas a tua questão está respondida. Ou pelo WhatsApp, que é o 019 974 17 6293. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para elas, que elas te mandam até te enviam até um receituário com o pedido dos exames para você levar de repente no seu convênio, com carimbo direitinho, tudo em ordem, tá? Doutor, a Tati Pontes está fazendo uma pergunta muito comum. Qual é a melhor opção? Enxerto ou esse procedimento que vocês fazem na clínica? Fui a um dentista em minha cidade, ele me disse que no meu caso seria melhor um enxerto ósseo. Tá. Olha, Tati, né, Elias? Tati, cada caso é um caso. Você está perguntando sobre o seu caso. Eu não sei se você tem todos os dentes, se você tem ausência de alguns dentes ou se você tem ausência total dos dentes. Então, eu vou te responder de uma maneira genérica, tá bom? Porque eu precisaria ver tua radiografia. O enxerto ósseo, para reabilitações totais, aonde nós precisamos reabilitar o paciente de forma total, ou seja, como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, para aqueles 3 pacientes, paciente com dentadura, paciente com ponte móvel, ou para quem tem uma periodontia exacerbada e nós vamos ter que extrair todos os dentes, ou seja, ele vai ficar sem nenhum, não recomendo realizar o enxerto, tá? A extensão a ser reabilitada é grande, tá bom? Vamos imaginar que o teu leito ósseo está pobre. E quem vai nutrir, né? O enxerto ele é um material que não está naquela região. Ou você vai tirar de alguma parte do seu rosto, você vai tirar esse osso, muitas vezes do quadril aqui, tá? E você vai enxertar esse osso na região a ser reabilitada. Muitas vezes nós vamos misturar esse osso com um osso sintético, um osso feito em laboratório, né? Em laboratório. Enfim, não interessa qual é o tipo de enxerto. Você percebe que esse enxerto vai precisar de uma nutrição. Ele vai precisar se conectar com o seu leito ósseo. E se o seu leito ósseo é pobre em osso, ele é pobre em vasos, ele é pobre em toda a inervação necessária para dar nutrição para ele e para o enxerto. Então, gente, a probabilidade desse enxerto não pegar chega na casa de 40%. Que para nós, 40% de insucesso é uma taxa muito alta, ela é muito significativa. Imagina de cada 10 pacientes que eu fizesse o enxerto, e isso acontecia no passado, tá bom? Só para você entender, já fizemos muito enxerto, hein? Muito enxerto, eu já dei muita notícia ruim para paciente há 15 anos atrás, quando a gente trabalhava, era a única técnica que tinha, tá? Então, assim, de cada 10 pacientes que a gente operava, 4, 5 a gente precisava chegar e falar, olha, não deu certo, vamos ter que refazer uma parte, ou vai ter que refazer tudo, olha, o enxerto não pegou, vamos ter que esperar mais um pouquinho, tá? Com as nossas técnicas atuais, nós conseguimos um percentual de 99% de sucesso, tá bom? A gente fala aqui que a cada 500 implantes realizados aqui na Emplace, a gente perde um. Isso vai acontecer sempre, tá, gente? Como eu disse, não é 100%. Mas de cada 500, perder um é uma taxa muito baixa. Agora, se o teu caso para um caso onde você perdeu 1 ou 2 dentes somente e vai reabilitar, você concorda comigo que daí você ainda tem toda uma estrutura óssea em volta? Você tem seus dentes, você tem os dentes vizinhos, você tem osso em cima, você pode ter um defeito naquela região que de repente o dentista queira consertar. Então,
queira dar uma estética melhor para o teu osso, para a tua gengiva. Então, nesse caso, aconselho, e não dá para fugir do enxerto, dá muito certo, pode fazer que vai dar certo. Tá bom? Então não sei se eu consegui aí ser genérico e completo ao mesmo tempo, porque para te dar uma resposta mais precisa, eu precisaria ver a sua radiografia. O que mais, Elias? Doutora Rose, que é a nossa paciente, disse que fez o implante aqui, o senhor é um excelente profissional. A Dercy... Obrigado, Rose. Está se programando para fazer o tratamento. E a Dalva disse que dia 17 de junho estará aqui. E o Marcelino Amaral perguntando que ele usa prótese total superior. Então, peraí, Elias. Deixa eu agradecer a Rose. Dalva, venha, que nós será muito bem recebida aqui, tá? Será um prazer recebê-la aqui. E quem mais que falou aí, Elias, que está parabenizando a gente aí? Passou. Isso, já passou. Já passou, então deixa. Fala a pergunta aí, Kim. O Marcelino usa prótese total superior e quer saber se é possível fazer o implante protocolo. Marcelino, cara, vem já. É o que mais a gente faz aqui, tá bom? Próteses totais, como eu acabei de dizer para vocês, é um dos nossos perfis de pacientes que a gente reabilita aqui, tá bom? Como nós trabalhamos com técnicas sem enxerto ósseo, o implante zigomático ou o protocolo em cima do All-on-4, a gente reabilita praticamente todos os pacientes que usam próteses totais, tá? Sendo aqueles que têm e os que não têm osso, tá bom? Todos realizados com enxerto e com carga imediata. Desculpa, gente, falei errado. Todos realizados sem enxerto e com carga imediata, tá bom? Para quem não sabe o que é carga imediata é fazer o implante hoje e colocar uma prótese amanhã ou depois, ou de repente até na semana da cirurgia, ou seja, ativar aqueles implantes com carga mastigatória na semana da cirurgia. Seja no mesmo dia, seja um dia após, e, enfim, cada dentista aí faz de um jeito, tá, gente? Nós fazemos aqui no segundo dia, tá bom? O que mais, Elias? Doutor, a Vanilda disse que o dia que ela entrar na Emplace será o dia mais feliz da vida dela. Poxa vida, olha só que responsabilidade, hein? Vanilda, saiba que pra gente também é uma felicidade. Na verdade, a nossa missão aqui é ver a cara do paciente depois de 3 dias feliz, contente, abraçando a gente. Enquanto a gente não chega nesse estado, a gente não para, tá bom? Então saiba que é o que move a gente e é por isso que a gente está aqui trabalhando para que tudo isso aconteça, tá bom? Então vem com Deus e espero que vai dar tudo certo, tá? Doutor, a Zalva Caro, ela está entrando num detalhe aqui sobre fases. Ela já está em contato com a gente e ela viu que tem que esperar uma primeira fase 4 meses para uma suposta segunda fase. E ela quer saber, se ela não tiver condições de retornar em 4 meses, quanto tempo pode o paciente ficar com essa prótese não fixa? Então, tem que explicar. Peraí, Vacari, vamos, porque você está me fazendo uma pergunta baseado no trabalho de outros profissionais, pelo que eu estou entendendo. Desculpe se eu estiver errado, mas vamos colocar os pingos nos is para você entender como é que é o trabalho da Emplace, tá bom? Nós dividimos, se você vai fazer o seu protocolo, seja ele com a técnica All-on-4 ou seja com o zigomático, não importa, nós dividimos em 2 fases, tá? A primeira fase, que engloba uma fase cirúrgica, ou seja, onde você vai fazer a instalação dos implantes. Se tiver dente para extrair, nós vamos extrair nessa mesma fase. Se não tiver dente, vai instalar o implante de qualquer jeito, enfim, vai fazer a parte cirúrgica. E já neste momento instalaremos uma prótese em você. O detalhe é que nesta prótese, na primeira fase, a prótese é fixa, Vacari. A prótese ela já é o protótipo da prótese definitiva. A gente chama de provisória, mas nós não gostamos de falar provisória. A gente só chama de provisória porque vocês entendem que ainda não é a prótese final. Mas só para você entender um pouquinho, a nossa prótese provisória, que é instalada nessa primeira fase, nessa semana,
é por isso que a gente entrega em 2 dias, a gente não faz em 1. Tem muito dentista aí que acaba adotando uma maneira de trabalhar que no mesmo dia daria para fazer uma prótese. Só que a gente faz uma prótese um pouquinho mais, com uma qualidade um pouco melhor. Então, esta prótese provisória, esta prótese inicial, ela já é feita com dentes alemães. É um dente da Eroskulzer, só que ele é o dente mais simples que nós temos na Alemanha. Não é que é o mais simples, mas ele é um dente de base, de saída, que já é, gente, infinitamente melhor do que o melhor dente brasileiro que nós temos aqui hoje. Tá bom? Então a gente já usa nesta primeira prótese um dente alemão, que esteticamente você já vai sair num pulo lá na frente, tá? O corpo da prótese é uma viga acrílica. E por que eu chamo viga? Por que eu chamo esse corpo de viga acrílica? Porque, para quem construiu casa, vou dar um exemplo aqui meio tosco, mas vocês vão conseguir entender. Para quem já construiu uma casa, sabe que quando você vai concretar a laje da casa ou o telhado da casa, você não pode vir e concretar uma parte da frente um dia, a parte de trás um outro dia, ou seja, dividir em fases. Isso você tem que vir e passar o concreto de uma vez só, para que essa laje não tenha emendas, tá? Isso é um fator importante para que a casa fique sólida, não tenha infiltração, não tenha movimentação. E é por isso que nós chamamos por isso que nós falamos que a prótese tem uma viga acrílica, tá? Num dado momento, quando você dá o OK, é feito uma acrilização, onde nós injetamos um acrílico líquido de uma vez em alta temperatura, tá? Em alta pressão, e ele vai fazer um corpo para essa prótese com uma dureza muito grande, tá? Mas ainda não é a prótese definitiva. E é por isso que existe esse segundo momento. O segundo momento aonde você irá fazer uma prótese definitiva. Então, respondendo agora a sua pergunta. 4 meses é o tempo para que os implantes estejam saudáveis. Tá bom? 4 meses é o tempo para um fenômeno que nós, implantodontistas, chamamos de osteointegração. É o tempo que eu e vocês vão dormir tranquilo, porque a gente já sabe que vocês saíram do período de risco de perder o implante. Tá bom? Depois disso, nós aqui na Implace vamos falar assim, você está apto a fazer definitivo. E aí você é que vai dizer, olha, eu quero fazer agora, ou eu vou esperar um pouquinho mais de tempo. Então, como essa prótese provisória nossa ela é feita com um rigor e com uma qualidade muito boa, você pode, muitos pacientes nossos, às vezes fazem uma programação financeira. Às vezes o cara, sei lá, parcelou o tratamento ali em 10 vezes, por exemplo, e ele quer esperar acabar a primeira fase para depois fazer. Tá bom? Então, há essa possibilidade. É o paciente quem norteia isso para nós. Nós indicamos que, deu os 4 meses, seria ideal que você fizesse a definitiva. Mas nós sabemos que cada um tem os seus afazeres, os seus compromissos, cada um tem um tamanho de perna aí, tá bom? E a gente respeita muito isso, tá? Então é você que vai dar esse tempo, tá? Sempre lembrando que deu os 4 meses e você vai ficar com a tua prótese provisória, saiba que ela ainda é uma prótese acrílica, ela não é inteira. Então alguns cuidadinhos. Ela não é ainda a prótese do torresmo, ela não é ainda a prótese do amendoim, mas dá para você comer praticamente todos os alimentos, qualquer tipo de carne, não sendo ali uma carne muito dura, né, o que o pessoal chama de sola de sapato, mas uma carne molinha, um filé mignon, uma picanha, daria para você utilizar essa prótese com essa intenção. Tá bom? E aí, na hora que você estiver preparada, na hora que você estiver bem, você vem e faz a prótese definitiva. Que esta prótese, sim, esta é feita com o dente alemão que nós temos, é o melhor do mundo. Tá? Para algumas mulheres, nós usamos um dente suíço que tem a mesma qualidade, é só por uma questão de estética, é um dente mais qualidado para um rosto feminino, tá bom? Então a gente usa esses 2 dentes, tá? E a viga da nossa prótese também é feita com esse corpo acrílico do mesmo jeito. A diferença é que dentro desse corpo acrílico nós vamos ter uma alma de metal, na verdade uma alma de titânio, tá bom? É este corpo de titânio, como se fosse uma barra, que é o que dá
resistência e durabilidade para esta prótese definitiva. Tá bom? A gente chama de alma de titânio, porque se você pegar a prótese na mão, você não vê aonde está essa barra, porque tem que ser estético, tá? Mas na hora que você tira uma radiografia, você enxerga ela lá dentro. Então é muito importante que você finalize o seu tratamento, seja depois de 6, 7 meses, 1 ano, 1 ano e meio, com uma prótese definitiva. Tá ok? O que mais, Elias? Doutor, a própria Azalva Caro, né, que quem fez essa pergunta, ela disse que ela está com a cirurgia marcada para o dia 1º de julho aqui conosco e está muito feliz. Que bom, Azalva. Não sei aí se a pergunta encaixou no que você queria e seja bem-vinda quando você vier para cá. A gente está esperando você aqui com as portas abertas, tá bom? Vem com Deus. A Dalva disse também, fez um elogio, disse que a clínica é a mais top, acompanha vocês há muito tempo. Vocês são show, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A Vanilda está perguntando se quando a boca murcha, né, por conta de muito tempo com prótese, se o implante ajuda a levantar o sorriso. Com certeza. Eu não sei se deu para entender a pergunta. A Dalva, né? A Dalva está perguntando assim: com o passar dos anos, se eu uso uma prótese, seja ela móvel, né, se ela murcha a boca, e se eu fizer os implantes, eu consigo restaurar, ou seja, voltar os meus lábios na posição ideal. Dalva, tem duas coisas aí a serem analisadas, tá bom? Quando você usa uma prótese por muito tempo, a prótese ela vai desgastando, você vai perdendo o osso, então você percebe que a distância da ponta do nariz até a ponta do queixo, você vai perdendo. E é isso que faz com que a boca murche, você tenha um aspecto envelhecido. Né? A gente fala que se você pegar os desenhos animados de criança, geralmente a bruxa, geralmente a velha é feita com isso aqui reduzido, para que ela tenha um aspecto mais envelhecido, tá bom? Então, óbvio que quando você usa uma prótese mal adaptada, uma prótese antiga, perde osso, você perde essa dimensão, vai ter um aspecto mais envelhecido e diminuir essa distância aqui. Tá? E a gente fazendo os implantes, nós vamos colocar de volta, respeitando toda a proporção do seu rosto, porque não é aonde você quer, é aquilo que teu rosto permite, senão depois, se a gente bota muito alto, o paciente fica com aquela boca que, né, o dente pula para fora da boca, não é harmônico, não é legal e pode te dar problemas na ATM, que são 2 articulações que nós temos aqui perto do ouvido, tá? É o que faz a nossa boca abrir e fechar, tá bom? Então assim, a gente respeita isso, mas com certeza devolve para o paciente esta dimensão, tá? O próprio dente, quando ele é colocado no lugar certo, ele também dá uma sustentação para o lábio. Tá bom? Mas não, dependendo do paciente, rugas, expressões faciais, ou seja, marcas do tempo, nem todas elas os dentes conseguem amenizar. Então, óbvio que vai melhorar, óbvio que vai colocar teu lábio na posição certa, mas não ache, porque nós temos muitos pacientes que vêm aqui colocar dente com a expectativa de um botox. E, gente, não é isso, tá bom? Espero que eu tenha feito vocês entenderem que existe um limite em que nós temos que respeitar para que você não fique com um aspecto dental feio, para tentar corrigir uma ruga, tá bom? Deu para entender? Beleza? A Marcela de Fátima está perguntando se quando se faz implante superior, se é verdade que o modo da fala muda um pouco. Olha, lembra que eu falei no começo da live aqui que a gente trabalha com 3 tipos de paciente? O paciente que usa dentadura, o paciente que usa ponte móvel e o paciente que tem dentes na boca, mas ele precisa da extração, ele vai ter que extrair e colocar os implantes. O paciente que usa dentadura, ele já está acostumado a falar, né, a língua bate num pedaço de acrílico, num pedaço de plástico.
Então, quando a gente tira isso e faz o protocolo ele é... Imaginem, gente, para quem já assistiu os nossos vídeos sabe do que eu estou falando, mas para quem ainda não sabe, imagine uma ferradurinha, onde o seu céu da boca vai ficar livre. Tá? É a ferradurinha onde vão estar ali aderidos os dentes, tá? Onde os dentes vão estar posicionados na prótese. Tá? Então, o céu da boca é livre. Então, para quem usa uma dentadura, vai melhorar a fala. Tá bom? Para quem usa uma ponte móvel, tá? Também você vai se livrar daquelas garras metálicas que às vezes atravessam o seu céu da boca, passam por debaixo da língua muitas vezes. Você irá se livrar e, pelo contrário, você vai melhorar a sua fonética. Agora, para pacientes que têm dentes, tá bom? Como eles nunca usaram nada no céu da boca, e essa ferradurinha, ela tem uma ligeira reforço de acrílico por detrás do dente, é bem pouquinho, gente, mas tem, e a gente avisa todos os pacientes, aquele paciente que tem dentes, talvez na primeira semana, e é somente na primeira semana, tenha que ter uma acomodação fonética. O que é uma acomodação fonética? O cérebro tem que avisar a língua, falar, olha, daqui para frente você vai ter aquela estruturinha ali, você tem que colocar a língua mais para trás. Então, algumas palavras, somente como silêncio, na primeira semana o paciente fala assim, ó, silêncio. Entenderam? Não para o resto da vida. Somente em uma semana é o prazo em que o paciente precisa para que a língua tenha uma movimentação neuromuscular e se posicione um pouquinho mais para trás para continuar falando. Então, assim, próteses que são feitas... Olha, gente, é complicado eu dizer isso, tá? Não é do nosso perfil aqui, mas... próteses realizadas aí que a gente pega aqui por outros profissionais, enfim, que são ligeiramente largas e tem essa estrutura de acrílico avantajada, que não é o nosso padrão de qualidade, que não é o que a gente faz aqui, essa sim vai ter dificuldade para falar muitas palavras, tá bom? Agora nós aqui tomamos um cuidado imenso com os pacientes que não usam prótese nenhuma e vêm para extrair os seus dentes. A gente sempre tenta fazer essa prótese o mais reduzido possível para que ele tenha a parte fonética adaptada em pouquíssimos dias. Tá bom? Ficou claro aí? Doutor, a Adélia perguntou se ela pode fazer só a parte superior. Adélia, pode, dependendo de como tiver a inferior. Entenda, Adélia. Também eu precisaria ver teu caso, precisaria ver a tua radiografia, tá? Para poder te dar esses posicionamentos, porque tem paciente que pode, tem paciente que não pode. Só para você entender. Imagina que a boca, ela é um encaixe, né? Ela é um encaixe onde os dentes de cima tocam de uma maneira circular todos os dentes da parte de baixo, tá bom? Se a gente vai fazer implante aqui, só na parte superior, vem e reabilita o arco inteirinho, e você tem dente só na frente, o que vai acontecer? Você vai ter um excesso de força anterior, você pode perder os implantes. Agora não, se os seus dentes estão relativamente fazendo quase que todo o arco, mas você ainda tem, ou de repente você tem só dentes na frente, mas usa uma prótese profundo que vai dar apoio de uma maneira circular dentro da sua boca, tudo bem, daí você pode fazer só o superior. Deu para entender? O implante precisa de estabilidade oclusal, ou seja, ao abrir e fechar a boca, você precisa ter toque, pelo menos um anterior e 2 laterais. Senão, não é indicado, força os implantes e aí você vai ter uma dor de cabeça que é, depois de 4, 5, 6 meses, perder esse implante por excesso de força ali de uma maneira errada. Tá bom? O que mais, Elias? A Márcia Veneziani, que é nossa paciente, falou que a gente está de parabéns pelo trabalho, agradeceu. Obrigado, viu, Márcia? E o Eunizir Passos quer saber se quem tem perda óssea pode fazer implante. Tem. Né? Como a gente, eu não sei se vocês ouviram a pergunta, quem tem perda óssea pode fazer implante. Gente,
eu já disse isso no começo da live, mas eu vou tentar explicar de uma outra maneira, tá? Imagine que eu tenho aqui na minha mão uma escala, uma régua, que vai de 0 até 10, tá bom? De 0 a 10. Aonde 0 é quem não tem nada. Quem não tem nada é aquele cara que perdeu o osso na parte de cima e ele praticamente o osso chega na base do nariz. Esse cara não tem nada. Esse cara usou prótese, sei lá, uma dentadura há mais de 50 anos. Dá para entender? Esse é o 0. 10 é para quem precisa fazer os implantes, a reabilitação total, fazer o protocolo, mas ele tem bastante osso. Tá bom? O paciente com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, resolvemos todos esses casos com a técnica All-on-4, os 4 implantes convencionais e um protocolo. Tá bom? Pacientes com 5, 4 e 3, que são pacientes limítrofes. Limítrofes para quê? Ele ainda não é um paciente com pouco osso que vira um zigomático, mas se a gente fizer o All-on-4, talvez ele não receba a prótese em carga imediata, ou seja, talvez ele tenha que aguardar os 4 meses para colocar a prótese. Então, para esse paciente, sempre a gente faz uma pergunta: o que o senhor precisa? O senhor quer fazer ele no All-on-4, sem carga e esperar os 4 meses? Ou quer partir logo para o zigomático, porque o zigomático é certeza de carga imediata, ou seja, é certeza de colocar a prótese na mesma semana. Tá bom? Então esse ficaria para o 5, o 4 e o 3. É isso, né? Se eu não me perdi, é isso aí. E 2, 1 e 0 são pacientes que nós indicamos o implante zigomático, ou seja, são pacientes com pouquíssimo osso, pacientes que no fundo já não têm abordagem óssea nenhuma, e aí nós vamos usar o osso zigomático. Não sei se todos assistiram nossos vídeos. Quem não assistiu, assista, porque eu explico direitinho como é feito o implante zigomático, sem enxerto, sem nada, tá? Para ancorar o implante nessa região. E é um implante que ele entra por dentro da boca e ele é ancorado nesse osso, que é um osso excelente para a instalação do implante. Tá? Então, são esses, essa é o nosso limiar de padrões de quem tem osso ou quem não tem osso. Mas como eu disse no começo da live aqui, todos os pacientes, com pouco, com muito e com mais ou menos, conseguimos reabilitar de qualquer forma, colocando próteses fixas, tá bom? Doutora Tati perguntou se existe algum risco, depois da osseointegração, dos implantes colocados no osso zigomático amolecerem, levando em consideração fatores como a idade. E depois do tratamento, como devem ser as visitas ao dentista? Isso também a Ângela perguntou, a Lisângela Sampaio, sobre manutenções. Então vamos lá, Ângela, Lisângela e Tati, tá? Primeira pergunta. Pode perder o implante depois dos 4 meses de osseointegração e se a idade interfere? Então vamos lá. Os 4 meses é o período crítico, ou seja, é aonde células ósseas vão crescer em toda a superfície do implante. Imagine aqui com a minha mão que o implante ele é como se fosse um parafuso, né? Vamos usar, não é um parafuso, mas imagina um parafuso. Todo parafuso ele é feito com roscas, né? E imagina que nesse primeiro momento, quando a gente faz o implante em carga imediata, o osso ele chega até aqui mais ou menos. Ele não completa até o final da rosca. Somente depois de 4 meses é que haverá um crescimento ósseo, células chamadas de osteoblastos vão crescer e vão se aderir a toda a superfície óssea. Então o que acontece? O percentual de perda de implante neste momento, depois dos 4 meses, ele diminui de uma maneira altíssima, muito grande, na casa de 98% de perda de implante, tá bom? Só que nós temos pacientes com 2, com 3, com 4, às vezes com 5 anos que chegam a perder implante.
São pacientes que não dá para encher as duas mãos aqui ao longo desses 12 anos. Tá bom? Gente, só para vocês terem uma ideia, aqui na Inplace nós realizamos uma média de 1.200, 1.300 implantes por ano e 200, 250 implantes zigomáticos também por ano. Então, gente, é uma casuística bem grande, tá? E ao longo desses anos todos, nós estamos falando aí mais de 10 mil implantes instalados, eu falar para vocês que eu não encho a minha mão com implantes perdidos depois da osteointegração. Tá? Então é baixo, mas existe. Causa não é a idade, tá bom, Tati? Não é a idade, porque se fosse assim, nós estaríamos aqui coalhados, recheados de pacientes acima dos 60 anos, depois de 5, 6, 7 anos com implantes perdidos. Não é o caso, os implantes estão muito bem instalados, pelo contrário, parece que o cara vai ficando mais velho e o implante vai ficando cada vez mais sólido ali, tá? Mas existe e não é um fator. Muitas vezes pode ser um fator hormonal, pode ser às vezes a pessoa passa por alguma coisa, muitas vezes pode ser um fator de alguma doença, principalmente, por exemplo, alguma coisa relacionada a câncer, onde a pessoa precisa fazer o uso de uma quimioterapia, então isso abala um pouquinho, tá? E fatores, sinceramente, eu não gosto de ser hipócrita e ficar criando teorias, fatores que nós desconhecemos. O jeito mais fácil, quando perde, é tirar, falar aguenta 3 meses que nós vamos refazer, a gente refaz e fica tudo certo, dá tudo certo. Tá? Então, são esses os fatores que poderiam levar o paciente a perder implante depois de um tempo, depois de osso integrado, tá bom? E mais nada relacionado com a idade, gente. Hoje eu estava brincando ontem com um paciente aqui, que ele falou assim para mim: doutor, eu tenho 82 anos, um português. Será que vale a pena? Eu olhei bem para ele. O meu paciente, esse paciente viaja o mundo inteiro. Eu falei: olha, meu senhor, o senhor viaja o mundo inteiro. O senhor está aqui vestido de calça jeans e tênis, o que é completamente diferente do idoso de 15, 20, 30 anos atrás. O idoso de 15, 20, 30 anos atrás, ele andava de calça de brim, sapato mocassim, e quando o médico virava para ele e falava assim: toma o seu remédio, toma o remédio da pressão, ele virava e falava: não, me deixa aqui com a minha pinguinha, que ela é o meu remédio, ela é o que vai me curar. Ou seja, hoje o nosso panorama não é assim. Todo mundo segue as orientações. O paciente que passou já dos seus 60 anos, ele ainda está conectado em todas as informações, é celular, é computador, é Instagram, é Facebook. Pode ver que tem muita gente aí assistindo a gente que já passou dos 60, dos 70, dos 80 e está conectado. Então, assim, eu tomo muito cuidado em dizer que a idade é um fator limitante para realização de implantes dentários. Eu acho que pelo contrário. O implante dentário, ele foi realizado para quem não tem dente. Não foi realizado por menino de 15 anos. Geralmente não é quem perde dente. Tá bom? E as visitas, né, Elias? Ficou de responder aí as visitas. Olha, pessoal, depois que você coloca o implante dentário, seja ele um protocolo, ou seja ele um implante unitário, ou seja, um implante que você recolocou para um dente, a visita sua no dentista é exatamente a mesma de quando de ter dente natural. É o mesmo tempo. Uma vez por ano, você precisa fazer uma profilaxia, precisa fazer uma limpeza em qualquer dentista, tá bom? Mesmo com protocolo ou com um implante unitário. Alguns casos, por exemplo, pacientes tabagistas, pacientes que têm uma facilidade em acúmulo de cálculo nos dentes, pedimos aí uma visita de 6 em 6 meses, mas também são alguns pacientes, não são todos. Então, se você mantiver uma higiene adequada, passando um fio dental direitinho, mesmo nos protocolos, porque precisa passar o fio dental nos protocolos. Nós temos vídeos no YouTube falando como é que passa o fio dental. Então, se você tiver dúvida, acesse o YouTube, que nós estamos falando de higienização lá dos protocolos, tá bom? Então, se você mantiver direitinho, uma vez por ano é o suficiente, tá bom? O que mais, Elias?
É isso aí, doutor. Tem muita gente falando que é um sonho, que vai se programar para vir, para conhecer o senhor pessoalmente, para vir fazer o tratamento na clínica. Algumas pessoas também estão chegando agora, estão fazendo algumas perguntas que a gente acabou já respondendo. Então eu vou pedir, nós vamos deixar sim gravado. Teve algumas pessoas que perguntaram se a gente vai gravar. Nós vamos deixar sim gravado, vamos colocar no YouTube, tá? Já estamos gravando tudo. E porventura a pessoa que chegou agora e pode ver lá todas as respostas que a gente já deu. Bom, para quem não escutou o que o Elias falou, tá? Tem muita gente chegando agora e o pessoal estão fazendo as mesmas perguntas que nós já respondemos aqui. Então, para não ficar um vídeo cansativo, nós vamos finalizar aqui agora a nossa live. Vamos deixar gravado no Instagram, né, Elias? Vai ficar gravado no Stories. Vamos subir esta live para o YouTube também, porque o Stories ele some, né? Depois de 24 horas ele some. Então, para que você não perca essa conversa, que eu julgo ser muito interativa e com conhecimento muito grande, nós vamos deixar no YouTube para você também. Tá bom? Então a gente vai chegando ao final desse bate-papo. Eu queria só dizer o seguinte, pessoal, para quem tem intenção de vir tratar aqui conosco, o Elias e a Bia estão me pedindo para passar esse recado. Para quem tem intenção de vir tratar aqui conosco, nós só temos uma vaga para julho e 2 para o mês de... Falei errado, gente. Uma vaga para junho e 2 vagas para julho, tá? Nossas agendas são montadas com 4 meses de antecedência, tá bom? Então, por favor, se você tem interesse de vir fazer aí em meados de junho, julho, agosto e setembro, eu peço que você entre em contato mais rápido com a Bia e com a Cris. Eu vou deixar o WhatsApp aqui, tá? É o 019 9741 76293. Vou repetir, tá bom? 974 17 62 93, tá bom? É 019. Entre em contato pelo WhatsApp. Quem não tem WhatsApp ou de repente não tem a familiaridade de usar, entra pelo site, já na cara ali tem um formulário de contato, tá bom? E a gente vai dando todas as informações, tirando dúvidas de vocês, para que vocês venham fazer. É muito importante, gente, um tratamento tranquilo. E para ser tranquilo, não pode ter dúvida. Para ser de uma forma... O paciente já chega aqui ansioso. O paciente já vem preocupado com a hora da cirurgia. Então, se ele tiver dúvidas dos passos, do avião que ele vai ter que tomar, da onde é a clínica, ele chega muito mais ansioso. Então, entre em contato, tira todas as suas dúvidas aqui. O pessoal nosso aqui está acostumado, está treinado para isso, tá bom? E é isso que eu queria passar. Tem mais alguma coisa, Elias? Não, né? Então, um grande abraço e prometo, eu sei que eu estou meio sumido aí do YouTube, mas é porque o trabalho aqui está intenso, graças a Deus. Mas tem vídeo aí novo chegando, coisa nova chegando. Em 2019, tratamentos novos para oferecer para vocês, mais rápidos ainda, de forma digital, que essa é a nossa filosofia, trabalhar nos bastidores. Sem trabalhar na boca do paciente. Quanto menos eu puser a mão na boca do paciente, para o paciente é melhor e para nós é melhor, porque a gente trabalha com mais tranquilidade. Tá bom? Então essa é a nossa filosofia. Tem muita novidade para 2019. Calma, 2019. E vídeo no YouTube estaremos lançando em breve aí. Coisa bacana, conhecimento legal para vocês. Tá bom? Um grande abraço para todos. Aqueles que estão para vir, receberemos com o maior prazer aqui, entusiasmo, tá bom? Fico muito feliz por todas os parabéns, as felicitações aí mencionadas, tá bom? Que é isso que faz com que a gente continue o nosso trabalho, que tem sido muito gratificante, tá bom? Então até mais.